Quoi qu'il en soit, Leibniz ne sut jamais s'expliquer nettement sur les principes de son calcul, et c'est ce qui montre qu'il y avait là quelque chose qui le dépassait, et qui s'imposait en quelque sorte à lui sans qu'il en eût conscience. René Guénon, les principes du calcul infinitésimal. Olá! Neste vídeo, vamos começar a falar sobre o conceito de limite, que é um assunto do capítulo 5 do livro do Spivak. Em nossa primeira aula, nós contamos um pouco da história do cálculo diferencial integral e comentamos que o cálculo foi desenvolvido de forma independente por Newton e Leibniz. A abordagem newtoniana baseava-se no conceito de derivada, que à época ele chamou de fluxion. Já a abordagem leibniziana, ela se baseava na ideia de infinitesimal. O conceito de infinitesimal, embora extremamente frutífero, nunca foi do agrado dos matemáticos, sobretudo aqueles que mais ávidos por rigor matemático. Por quê? Pois bem, o que é uma quantidade infinitesimal? Um infinitesimal é uma quantidade que é menor do que qualquer número real e ainda assim diferente de zero. Sim, pense em um número, o menor número que você conseguir pensar. O infinitesimal é ainda menor do que ele e diferente de zero. Essa noção de infinitesimal claramente não cabe dentro do sistema algébrico dos números reais. E Leibniz certamente tinha noção disso. Provavelmente este é o motivo que levou René Guénon a dizer a frase que iniciou esse vídeo. Como disse René Guénon, Leibniz nunca conseguiu explicar claramente o seu método. Tinha a impressão que ficava, que ele sabia que tinha algo lá, que tinha que estar lá, mas ele não sabia explicar por quê. Esse algo que tinha que estar lá é justamente a noção de infinitesimal. Pois bem, diante desse quadro, alguma coisa tinha que ser feita. Aí temos duas possibilidades. Uma possibilidade seria generalizar o conceito de números reais de modo a permitir a inclusão dos tais infinitesimais. Mas isso não vingou, não foi essa alternativa que se pensou na época. Na verdade, a alternativa que se tomou foi de expurgar o conceito de infinitesimal. E é para isso que foi desenvolvido o conceito de limite. O conceito de limite e o desenvolvimento dele se deveu basicamente a dois grandes matemáticos, Cauchy e Weierstrass. Pois bem, como a gente vê, ele foi um conceito que surgiu depois dos conceitos de integral e derivada. O conceito de limite veio depois. Porém, a importância dele acabou se tornando tão grande para a matemática que ele hoje virou a base de toda uma área, que é a área de análise. E é, portanto, também a base da fundamentação do cálculo. Do cálculo que hoje tem uma vertente claramente newtoniana. Bom, isso quer dizer que Leibniz estava errado, que a ideia dele era uma bobagem? Não. Na verdade, hoje já se sabe que existem sistemas algébricos mais gerais que o dos números reais, onde cabem, sim, o conceito de infinitesimal. Portanto, Leibniz, de uma certa forma, estava um pouco, digamos, bem adiantado até para a sua época. Posto isso, vamos agora seguir com os nossos objetivos nesse vídeo, que é principalmente introduzir o conceito de limite e depois explorar as suas propriedades. Antes, porém, de simplesmente definir limite, chegar e falar definição, limite é isso, vamos tentar trabalhar com a ideia do que viria a ser limite
e a partir disso, explorando isso, tentar chegar a uma definição, a sugestão de uma definição. Vamos começar a trabalhar essa ideia pegando alguns casos. É isso que vamos fazer agora. A palavra limite tem acepções bem claras na língua portuguesa. Por exemplo, como quando falamos em limite de município, nós estamos pensando em uma fronteira, uma linha imaginária a partir da qual você sai de um município e depois, a partir dessa linha, você está em outro município. Quando dizemos que temos um prazo limite, uma data limite, nós estamos pensando numa meta. Você tem que entregar o projeto até a data limite, o prazo limite. Se você entregar depois, o seu projeto não vai ser aceito. Se você tem que entregar seu imposto de renda até a data limite. Se você entregar depois, você vai ter que pagar uma multa. Então aí é uma meta que você tem que fazer. E o que é o limite de uma função f de x quando x, a variável independente, tende a um ponto A? Essa é a questão que nós vamos tentar dar um significado. Qual a acepção matemática da palavra limite? Para isso, vamos pegar duas funções. Função f1 e a função f2. São essas duas. E a diferença da função f1 e da função f2 é que a f2 está definida para os mesmos pontos da função f1. Ela é igualzinha à função f1, exceto em um ponto. No ponto A, onde essa bolinha branca aqui quer dar a entender que no ponto A, essa função não está definida. Portanto, como sugere aí, a função f1 está definida. O domínio de f1 é toda a reta e, no caso da função f2, é toda a reta menos o ponto A. O ponto A não faz parte do domínio da função f2. Pois bem, queremos introduzir o conceito de limite justamente para lidar com uma situação como essa, onde você tem uma função que não está definida em um ponto, mas de alguma forma você quer saber o que acontece com a função quando você está se aproximando desse ponto. Então, no caso da função f2, cuja diferença com f1, lembra, é apenas esse ponto A. Como eu definiria limite? Eu pelo menos gostaria de definir. Nesse caso, eu gostaria de definir limite, no caso da função f2, de modo que o limite dessa função f2, quando x tende ao ponto A, é L. É esse aqui, esse L. Porque, veja, você está andando pela função, está andando pelo domínio, vendo os valores dela. A diferença das duas, ao longo de todo o resto do domínio, não tem diferença. As duas têm o mesmo comportamento quando você se aproxima do ponto A. Então, embora ela não esteja definida no ponto A, eu vou tentar definir o limite da f2 como sendo L, igual o da outra função. Então, é isso que eu vou tentar fazer. Ainda não sei como, mas eu quero definir limite, de modo que, nesse caso aí, o limite da função f2, quando x se aproxima ao ponto A, é L. Vamos a um outro caso. Agora temos as funções f3 e f4. A função f3, a diferença de f3 para f1 e f2 é apenas o valor da função no ponto A. Então, nesse caso, no caso da f3, o valor dela no ponto A é diferente do valor da f1. E no caso, em relação a f2 não estava nem definida nesse ponto. Pois bem, o conceito de limite que eu quero definir, eu quero que ele seja tal que o resultado, quando eu souber como calcular o limite de uma função, o resultado para essa função f3 me dê L. A mesma coisa dos outros dois casos, de f1 e de f2. Por quê? Bom, eu não quero que ele dê o valor da função no ponto, senão eu vou estar definindo o valor da função no ponto. Não é isso. Eu quero que o conceito de limite me diga o que acontece em torno do ponto,
mas não no ponto em si. Por isso que eu quero que em f1, em f2 e em f3, o valor do limite que eu vier a definir dê o mesmo resultado para essas três funções, embora no ponto A elas sejam diferentes. Uma coisa é o que será o conceito de limite de uma função em um ponto. Uma outra coisa é o valor da função no ponto. E como acabamos de falar no caso f2, eu posso ter uma situação onde a função não esteja definida nesse ponto, mas mesmo assim eu vou querer poder explorar o conceito de limite e calcular, quando possível, o conceito do limite da função nesse ponto. Já a função f4. Essa função f4 já é um pouco mais complicada, porque a situação é diferente da f1, f2, f3. Vejam, conforme eu me aproximo do ponto A, pela esquerda do ponto A, eu tenho um tipo de comportamento. Enquanto eu olho à direita do ponto A, eu tenho um outro comportamento. E se eu penso na ideia de limite como sendo uma tendência, ou seja, se eu estiver indo ao longo dessa curva, aonde eu iria chegar, o resultado é diferente se eu estou pela esquerda, onde eu chegaria em L, e pela direita, onde eu chegaria em algum outro ponto aqui. Então, essa é uma situação um pouco mais delicada. Parece que existe essa tendência, uma certa ideia do que é limite, mas é difícil, quer dizer, não vemos agora uma forma de dizer o que é limite no ponto, porque temos comportamentos diferentes de cada lado. Nós veremos que essa situação, a gente pode aplicar uma ideia de limite para essa situação. Mas, como vemos, é diferente da f1, f2 e f3. Então, uma situação como f4, da função f4, por enquanto, a nossa ideia de limite não vai se aplicar para ela. Essa é uma função onde não vai dar para a gente definir, onde não vai dar para apresentarmos nossa primeira definição de limite. Vamos agora às funções f5 e f6. A função f5 é um exemplo de uma função para o qual também não esperamos que possa ser definido um limite dessa função, no caso, um limite como sendo L. Porque pela esquerda, nós temos uma tendência, se nós estamos percorrendo a curva pela esquerda, se aproximando do ponto A, pela esquerda, a função tende a L. Porém, pela direita, ela tem um comportamento oscilatório. E esse comportamento oscilatório tende a que valor? É algo que parece também complicado de dizer. Então, aparentemente é uma situação difícil para a qual também não esperamos que a nossa definição de limite forneça um limite para x indo para A. E no caso da função f6, veja, muito menos falar que o valor, nesse exemplo, que o valor desse limite da função f6 seja o ponto, seja L. Porque, embora o valor da função aqui no ponto A seja, como no caso da função, veja que no caso da função f3, ela tem um valor diferente. Aqui ele tem um valor diferente também do L. Naquele caso, o limite era L, ou pelo menos o desejo que seja L. Agora aqui, o comportamento ao redor do ponto A é bem distinto. Então, nesse caso, também, obviamente, o limite não deve dar L, mas sim, seguindo o primeiro exemplo, deve dar este valor aqui. Certo? Bom, posto isto, vem a seguinte questão. Como definir o limite de uma função f de x quando x se aproxima do ponto A sem levar em conta o valor da função no ponto A? Isso por quê? Porque eu quero que nos meus exemplos 1, 2 e 3, onde a função tem diferentes valores no ponto A, eu quero que o resultado seja o mesmo, que o limite tanto de f1, f2 e f3, quando x tende a esse ponto A, seja aquele valor L. Portanto, a minha definição de limite não pode levar em conta aquilo que acontece no ponto A. E a dica para isso, novamente, vem da Lisa.
nós vamos dizer que a função f de x tende ao limite L quando x se aproxima de A, se pudermos fazer com que o f de x fique tão próximo quanto desejarmos de L, exigindo para isso que o x esteja suficientemente próximo do A, mas ainda diferente de A. Ou, em outras palavras, eu tenho um intervalo contendo o L no eixo das ordenadas. Eu consigo encontrar um intervalo nas abscissas em torno do A, que é levado dentro desse intervalinho original através da função f de x. Vamos dar alguns exemplos para tentar ilustrar a dica da Lisa. Vamos pegar a função f de x igual a 3x. Esse é um caso em que eu quero que a minha definição de limite resulte que o limite dessa função, quando x tende a 5, resulte em 15. E eu não quero falar no valor da função em 5. Pois bem, a ideia é a seguinte. Tome um intervalo em torno do ponto 15. Que está um intervalo. Então, para qualquer intervalo que você escolher, você consegue encontrar um intervalo em torno do 5, de tal modo que esse intervalo é elevado dentro do intervalo que eu tinha. Vamos tentar escrever isso matematicamente. Este é um intervalo em torno do 15. E eu estou querendo encontrar, aqui eu escolhi a largura desse intervalinho aqui como sendo 1/10. Mas essa escolha, lembro, é arbitrária. Mas vamos deixar por enquanto esse 1/10 daí. Eu quero encontrar um intervalo, está aqui, vejam, um intervalo em torno do 5, que eu não sei ainda, quer dizer, eu vou descrever meu intervalo como sendo x menos 5 menor que alguma quantidade. E eu quero tal que esse intervalo seja levado aqui dentro. Ora, o que significa ser levado aí? Veja, x vai em 3x. Aqui é o meu f de x. Tá? Então, por isso que ele está sendo levado, porque aqui o f de x significa que eu estou pegando a minha variável independente e levando aqui no valor dela, da função. Tá? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Agora, para provar isso, provar que o limite é 5, eu preciso pegar qualquer intervalo e encontrar aqui o intervalo correspondente em torno de x igual a 5. Pois bem, vamos pegar essa desigualdade aqui. Vamos escrevê-la explicitamente, tirando o módulo. Então, 3/5 menos x está entre menos 1/10 e 1/10. Agora, vamos pegar o que eu quero. Eu quero x menos 5, certo? Então, eu vou dividir tudo por 3. Então, menos 1/30 é menor que x menos 5, que é menor que 1/30. Ora, isso significa que, sempre que eu tiver x menos 5 menor que 1/30, essa desigualdade é satisfeita. Sempre que eu tiver isso é satisfeito. Então, sempre que eu tiver um intervalo em torno de 5, eu tenho esse intervalo aqui, essa desigualdade é satisfeita. Claro que esse valor 1/10 é arbitrário. Eu podia ter escolhido 1/100, então aqui ia ser 1/300, 1/1000, 1/3000. Ora, vamos fazer o seguinte, em vez de ficar escolhendo um valor aqui, vamos tomar um epsilon. Ele é um valor qualquer, epsilon. Eu escolho um epsilon qualquer. Então, sempre que eu tiver x menos 5 menor que um certo delta, onde delta, no caso, é epsilon sobre 3, essa desigualdade é satisfeita. Então, neste caso, como o epsilon pode ser tão pequeno, eu posso diminuir tanto quanto eu quiser. E veja, eu não vou chegar aqui no valor x igual a 5, ainda tenho um intervalo em torno de x igual a 5, então, legal. Não estou falando no valor da função em x igual a 5 e estou dizendo como que ela se comporta quando se aproxima desse ponto. Vamos ver um outro exemplo. Aqui temos a função f de x igual a x². Bom, vamos tomar um ponto, por exemplo, x igual a 3. Eu quero que minha definição de limite seja tal que ela implique que o limite da função quando x tende a 3 é igual a 9.
Vamos tentar aplicar agora a ideia que estamos trabalhando para esse caso. O que queremos fazer? Queremos mostrar aqui, para qualquer intervalo ali no eixo das ordenadas, incluindo o 9, tá? Um intervalo centrado no 9, qualquer intervalo que eu escolher, eu consigo encontrar um intervalo ali no eixo das abscissas, um intervalo centrado no 3, tal que esse intervalo é elevado pela função f no intervalo, no outro intervalo no eixo das ordenadas. Então, em termos matemáticos, eu quero dizer o seguinte: eu tenho aqui essa desigualdade, x2 menos 9 menor que epsilon. Essa desigualdade está me descrevendo um intervalo em torno do 9. Então, o que eu quero mostrar é que eu consigo encontrar uma desigualdade aqui, ou seja, um intervalo em torno do 3. Então, a largura desse intervalo vai ser determinada por esse delta, e esse que eu preciso encontrar, e que ela é elevada, que a partir dessa desigualdade vale a minha desigualdade inicial. E quando eu falo que ele é elevado, ou seja, eu estou partindo de x e estou chegando em x quadrado. Tá aqui. Pois bem, como que a gente mostra isso? Nós vamos tentar fazer isso partindo de uma identidade, usando uma identidade bem conhecida. Aqui, x2 menos 9 é x menos 3 vezes x mais 3. E mantém um módulo em cada um desses fatores. Pois bem, esse x menos 3 aqui é justamente o x menos 3 que está aqui, que eu quero encontrar a desigualdade em termos desse x menos 3. Então, aqui eu tenho também uma desigualdade. Portanto, se eu puder estimar essa quantidade aqui, o x mais 3, eu terei a desigualdade que eu estou buscando. Bom, esse é o problema. Como que eu vou estimar isso? Bom, eu vou primeiro fazer uma estimativa, vou fazer uma suposição primeiro. Vou partir supondo que x menos 3 é menor que uma certa quantidade. E apenas por uma questão de conveniência, para facilitar as contas, eu vou supor que é 1. Então, eu vou fazer essa primeira estimativa aqui. X menos 3, o intervalo módulo de x menos 3 menor que 1. Pois bem, nesse caso, se isso acontece, o que eu tenho? Eu posso escrever x mais 3 como sendo igual a x menos 3 mais 6. Eu fiz isso por quê? Porque agora aparece o x menos 3 aqui e eu posso usar a desigualdade triangular, que diz, lembrando, o módulo de A mais B é menor ou igual que o módulo de A mais o módulo de B. Portanto, usando a desigualdade triangular, eu tenho isso, então menor ou igual ao módulo de x menos 3 mais 6, e x menos 3 é menor do que 1. Então, 1 mais 6, 7. Agora aqui é só o menor, porque aqui eu tenho o menor que 1. Então, eu consigo assim encontrar uma estimativa para x mais 3. Ele é menor do que 7. Então, nesse caso, x menos 9, que é x menos 3 vezes x mais 3, ele é menor, o x mais 3, eu substituo a desigualdade aqui, o menor que 7, então isso é menor que 7x menos 3. Para isso é válido. O que eu preciso para que isso seja menor que epsilon? x2 menos 9 menor que epsilon. Ora, olhando aqui, eu vejo que se eu tenho x menos 3 menor que epsilon sobre 7, vejam, x menos 3 menor que epsilon sobre 7, coloco aqui o 7 e o 7 cancelam, sobra menor que epsilon, que é o que eu quero. Bom, mas eu tenho aqui duas desigualdades. Eu tenho que partir supondo que x menos 3 fosse menor que 1, e agora que x menos 3 é menor do que epsilon sobre 7. As duas desigualdades, segundo esse esquema, têm que ser satisfeitas. Ora, para que as duas sejam satisfeitas, basta eu tomar a menor das duas quantidades. Se eu considerar, então, que x menos 3 é menor que o menor dos dois números, o 1 e o epsilon sobre 7, esse epsilon sobre 7 vai depender do epsilon que eu escolhi. Escolhi um epsilon, calculo o epsilon sobre 7. Comparo com 1. Aquele que for o menor é quem eu vou tomar como sendo o meu delta. Então, assim eu consigo mostrar que x menos 9 é menor que epsilon para qualquer epsilon que eu escolher, sempre que eu tiver x menos 3 menor que o delta, onde o delta é o menor entre os números 1 e epsilon sobre 7. Vamos agora considerar a função f de x igual a x seno de 1 sobre x.
Nós já vimos o gráfico dessa função na aula sobre gráficos. E vimos que essa função, você tinha o comportamento oscilatório do seno, e as oscilações eram cada vez, a frequência das oscilações era cada vez maior à medida que x se aproximava de zero, e a amplitude dessas oscilações estava modulada pela função f de x igual a x, ou seja, ela estava no intervalo entre menos x e mais x, que é o que a gente está vendo aqui. Então ela vem a oscilação, só que a oscilação, como eu disse, a frequência vai aumentando cada vez que diminui o x, mas a amplitude diminuindo. Bom, tudo sugere, devido a essa modulação pela função f de x igual a x, que esta função, o limite de x indo para zero dessa função é zero. Porém, temos um problema. Essa função não está definida para x igual a zero, seno de 1 sobre x. Eu não posso tomar x igual a zero aqui. Então, este é um claro exemplo de uma função que não está definida para x igual a zero, mas parece que existe um limite. Vamos tentar, então, usar a nossa ideia para esse exemplo. Eu tenho o valor da função x seno de 1 sobre x menos zero. Eu vou tentar achar um intervalo em torno de zero, por isso esse intervalo menor que epsilon, e partindo disso, eu vou tentar encontrar um intervalo em torno do ponto x igual a zero, que é levado aqui dentro. Aqui está o x seno de 1 sobre x. Ou seja, é isso que eu quero. Achar o x menos o zero, meu ponto A, menor que um delta, que eu quero encontrar. Então, esse intervalo elevado aqui, satisfaz, implica nisso, mas x diferente de zero. Eu não posso ter x nessa história. Tá? Bom, x seno de 1 sobre x, aqui eu tenho zero, esse módulo aqui vai ficar simplesmente o módulo de x seno de 1 sobre x, que está aqui, e o módulo do seno da função seno é sempre menor ou igual a 1. Então, isso significa que módulo de x é sempre menor do que epsilon. Então, como que eu vou descrever meu intervalo? Meu intervalo aqui é delta, é o próprio epsilon, como está aqui, meu delta, e aqui esse é o símbolo para e, né? Símbolo para expressão matemática, símbolo matemático para e, x diferente de zero. Então é isso que eu tenho que ter. Meu delta aqui, x menos zero menor que delta, onde delta é o próprio epsilon, e x diferente de zero. Próximo exemplo. A função f de x igual a x² seno de 1 sobre x. É a mesma coisa, a modulação é pela função x². Então é de se esperar, né, que meu limite seja zero, mas a função também não está definida em x igual a zero. Então, novamente, x² seno de 1 sobre x menos zero menor que epsilon, isso implica que x² menor que epsilon, como no caso anterior. E agora, o que acontece? X menor que a raiz de epsilon, e ao escrever essa desigualdade aqui do outro lado, esse maior que zero, isso implica que a condição x diferente de zero está incluída aqui. Esta é uma outra forma de eu incluir essa condição. Ao invés de escrever e x diferente de zero, eu posso colocar simplesmente que esse módulo de x maior que zero, e essa condição já está automaticamente satisfeita. Tem que ser satisfeita. Mais um exemplo. Agora, raiz do módulo de x. Bom, é esta a função que eu tenho. Novamente aqui, eu tenho o meu comportamento oscilatório, igual nos outros casos, só a modulação que é diferente. Agora é pela raiz, pela função raiz, né? Então aqui eu tenho raiz de x aqui, raiz do módulo de x, desculpa aqui. Aqui é menos a raiz do módulo de x, e aqui a raiz de x, e aqui o menos raiz de x. Pois bem, esse é um outro caso onde eu espero que o meu limite dessa função para x indo para zero seja zero, mas não posso falar no zero. Bom, é apenas uma variação dos dois casos anteriores,
Então eu tenho essa desigualdade, da onde segue isso, portanto, o módulo de x aqui tem que ser menor que y² e maior que zero. Pois bem, então parece que já temos aqui uma ideia de como devemos proceder. Vamos lembrar a dica da Lisa. A função f de x tende ao limite L quando x se aproxima de A, se pudermos fazer o f de x tão próximo quanto desejarmos de L, exigindo que o x seja suficientemente próximo de A, mas diferente de A. Como vamos traduzir isso em símbolos matemáticos? Vamos lá. Em símbolos matemáticos, f de x tão próximo quanto desejarmos de L quer dizer que o intervalo em torno de L é menor que um epsilon, qualquer que seja o epsilon positivo que eu escolher. F de x menos L, o módulo disso menor que um epsilon, qualquer que seja o epsilon que eu escolher. E x suficientemente próximo de A, mas ainda diferente de A, quer dizer que existe um delta, tal que o módulo de x menos A é menor que esse delta, que é o que está aqui. E ainda dizer que x é diferente de A, significa colocar essa condição na forma que o módulo dos dois é maior que zero. Portanto, esta desigualdade, se maior que zero, exclui o x igual a A. Bom, agora já podemos colocar a nossa definição de limite. Qual que é a definição matemática de limite? A definição é a seguinte: a função f tende ao limite L num ponto A se, para todo epsilon maior que zero, existe algum delta também maior que zero, também positivo, tal que, para todo x, se zero é menor que o módulo de x menos A e é menor que delta, então vale que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Parece confuso, não? Parece confuso. Mas temos que lembrar o que isso está significando, o que isso quer dizer. Isso está querendo dizer o seguinte, que para qualquer intervalo que eu tomar em torno do L, eu consigo encontrar um intervalo em torno do ponto A, tal que esse intervalo é levado através da função L nesse intervalo que eu tinha no meu intervalo inicial. É isso que está dizendo, simplesmente isso. Ao escrever desse jeito ele parece muito mais abstrato e confuso, mas a ideia não é tanto assim como nós já vimos nos exemplos anteriores. A notação para isto é a seguinte: nós denotamos dessa forma, que o limite de f de x, esse x tendendo a A, é o que quer dizer essa flechinha embaixo, x tendendo a A é igual a L. Pois bem, já vimos alguns exemplos, e em particular respondemos uma questão que a gente deixou naquele vídeo sobre gráficos, que era acerca do limite da função x seno de 1 sobre x para x indo para zero. Nós vimos, de acordo com essa definição, agora estamos estabelecidos que o limite é zero. Então, limite para x indo para zero de x seno de 1 sobre x é zero. Mas também deixamos uma outra questão, que era o que acontecia com o limite da função seno de 1 sobre x para x indo para zero. Não x seno de x. A outra pergunta foi apenas de seno de 1 sobre x. O que acontece com essa função? Qual o limite dela para x tendendo a zero? Pois bem, a resposta a gente vai dar agora. É essa. O limite de seno de 1 sobre x para x indo para zero não existe. Como não existe? A gente viu como calcular isso, né? Limite, agora a gente fala que não existe. Para concluirmos que um limite não existe, nós temos que mostrar que a definição que nós demos, né, de limite, ela não é verdadeira para nenhum L. Então, como que eu faço isso? Vejam, vamos primeiro tentar entender a situação. Dizer que existe um limite, uma função, e que esse limite é L, significa que eu consigo, que qualquer intervalo que eu escolher em torno do L, eu consigo encontrar um intervalo em torno do ponto A, que é me levado através da função nesse intervalo que eu tenho aqui, inicial. Ok.
O que significa que isso ser falso? Bom, primeiro, dizer que eu tenho isso, que o limite não é L, significa que para este L eu consigo encontrar um intervalo tal que, para qualquer intervalo em torno do ponto A, eu consigo encontrar um ponto X que é me levado pela função fora do intervalo, fora desse intervalo. Tá? Então, eu consigo encontrar um intervalo em torno do meu L, meu suposto L, que eu estou considerando. Eu consigo encontrar um intervalo tal que, para qualquer intervalo em torno de A, eu encontro um X que é me levado fora desse intervalo. Então, esse L não é o limite da função. Se eu conseguir mostrar que, para qualquer L, tá, que eu quiser, isso não é verdade, quer dizer, eu não consigo encontrar essa situação, qualquer L que eu escolher, eu consigo encontrar um intervalo em torno desse L, tal que, para qualquer intervalo em torno de um ponto a função me leva em valores fora do intervalo, então aí eu mostro que o limite não existe. E é isso que está escrito aí, só que em termos de símbolos, uma linguagem matemática mais robusta. Né? Então, o que está dizendo aí então é que, se não é verdade que para todo epsilon positivo existe um delta positivo, tal que para todo x, se o módulo de x menos a é maior que zero e menor que delta, então acontece que o módulo de f de x menos l é menor que epsilon. Então, se não é verdade isso, o que acontece então? Então, existe algum epsilon positivo, tal que para todo delta positivo existe algum x para o qual temos módulo de x menos a maior que zero e menor que delta, mas não o módulo de f de x menos l menor que epsilon. Essa é a situação. Eu consigo escolher um intervalo em torno do L e, para qualquer intervalo no meu eixo das abscissas, eu consigo achar um x que é me levado fora desse intervalo. É simplesmente isso que está dizendo essa afirmação de baixo. Né? Então agora podemos sim, estamos em condições de calcular esse limite. Calcular o limite de seno de 1 sobre x para x indo para zero. Esse é o gráfico que vimos na aula sobre gráficos. Agora sim, estamos em condições de provar que esse limite não existe. Vamos agora mostrar que não é verdade que seno de 1 sobre x tende a zero quando x tende a zero. Para fazermos isso, nós vamos mostrar que existe um intervalo em torno do L igual a zero, de modo que, para qualquer intervalo que eu tomar em torno de x igual a zero no eixo das abscissas, é possível encontrar um ponto dentro desse intervalo que me é levado pela função e um ponto fora do intervalo inicial que eu escolhi. Tá? Então, para isso, vamos primeiro tomar um intervalo em torno do L igual a zero. Vamos escolher um epsilon igual a meio. Tá? Esse epsilon igual a meio. Então, eu tenho que ter essa desigualdade aqui. Seno de 1 sobre x menos zero menor que meio, portanto, o seno de 1 sobre x tem que estar entre menos meio e meio. E agora vamos tomar então um intervalo arbitrário no eixo x. Intervalo arbitrário significa que eu vou ter qualquer delta positivo. Então, para qualquer delta positivo, eu vou escolher o seguinte ponto x, um ponto x dessa forma aqui, ó. x1 igual a 1 sobre π sobre 2 mais 2nπ. Note que não importa quão pequeno seja meu intervalo, de menos delta a delta, eu sempre vou conseguir encontrar um n, de modo que esse x esteja dentro desse intervalo. Se o intervalo é pequeno, muito pequeno, eu vou escolher um n tão grande quanto for necessário para que o x esteja lá dentro, x1. Por quê? Vejam, n está no denominador da fração. Então, quanto maior for n, menor será o valor da fração. Então, é sempre possível encontrar nzinho, de modo que x1 esteja dentro desse intervalo. O que acontece com o valor da função nesse ponto x1? Seno de 1 sobre x1 ele é igual a
essa quantidade, π sobre 2 mais 2nπ, está no denominador. Aqui eu tenho 1 sobre x1, então está no denominador do x1, então em 1 sobre x1 ele vira numerador. Então eu tenho seno de π sobre 2 mais 2nπ, para qualquer n, isso é igual a 1. Ou seja, o seno de 1 sobre x1, eu encontrei um ponto que cai, a imagem, a função me leva fora do intervalo. Então, o limite não pode ser zero. A função seno de 1 sobre x não tende a zero. Vamos, na verdade, mostrar que ela não tende para nenhum L. Para nenhum. Vamos mostrar que é falso, então, que o seno de 1 sobre x tende a algum L quando x tender a zero. Tá? Vamos mostrar que não existe esse L. Novamente, vamos tomar o epsilon igual a meio. Então, para epsilon igual a meio, seno de 1 sobre x menos L menor que meio, ou seja, seno de 1 sobre x tem que estar entre L menos meio e L mais meio. Notem que a largura desse intervalo aqui é L mais meio menos L menos meio, que é 1, para qualquer L que eu escolher. Pois bem, vamos agora ao nosso intervalo no eixo das abscissas. O delta tem que ser arbitrário, qualquer delta positivo. Então, nesse caso, eu vou pegar dois pontos que estão dentro desse intervalo. Como no caso anterior, eu tenho meu x1 como o outro, e agora eu vou escolher também um x2. Só que o x2 é da forma π sobre 2, 3π sobre 2 mais 2mπ. M diferente desse n. Mas o fato é que a estrutura é a mesma e não importa, para qualquer que seja o delta, para n e m suficientemente grandes, eu consigo colocar x1 e x2 dentro do intervalo, não importa quão pequeno seja delta. Certo? Pois bem, agora, qual o valor da função nesses pontos? No ponto x1, bom, é o mesmo que a gente tinha encontrado. Já 1 sobre x2, o que vai acontecer? Isso vai ser o seno de 3π sobre 2 mais 2nπ. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, note que eu consegui encontrar pontos cuja distância entre esses dois é 2. E o intervalo original que eu tenho, a largura dele é 1. Então, não importa a localização, como eu vou ter esses dois pontos aqui. Tá? O L, se L menos meio for maior do que 1, então ponto 1 e menos 1, os dois caem fora do intervalo. Se o L mais meio for menor que menos 1, também os dois pontos, o valor da função vai cair fora desse intervalo. E, na melhor da situação, os dois estão entre menos 1 e 1, ora, um e o outro cai fora do intervalo. Se o L for tal que um dos pontos, por exemplo, o x1, caia dentro do intervalo, o x2 vai cair fora. E se o intervalo for tal que ele inclui o ponto x2, a função menos 1, né? Tá? Que ele inclui o menos 1, o x1 vai cair fora. Menos 1 a 1, a distância é 2 e a largura do intervalo é 1. Então não tem jeito. Ou seja, conclusão, não tem um L. E se não tem um L, o limite não existe. Não existe o limite de x indo para zero da função seno de 1 sobre x. Nosso próximo exemplo já é bem mais sofisticado. Veja, vamos considerar uma função f de x definida no intervalo entre 0 e 1, e ela é definida da seguinte forma. Quando x for um número irracional entre 0 e 1, ela vale 0. Aqui, x, um irracional entre 0 e 1, esta função vale 0. E quando x for um número racional, mas da forma p sobre q, uma fração irredutível, p e q são números inteiros, positivos, né? E não tem fator em comum. Por exemplo, 2/4 não vale, porque eu posso simplificar e dar meio. Então, meio, uma fração irredutível. Então, quando x for um número racional escrito na forma dessa fração irredutível entre 0 e 1, na forma p sobre q, a minha função vale 1 sobre q. Aqui embaixo nós temos o gráfico dessa função. Vejam, aqui todos esses pontos aqui
Vários deles que eu tenho que tomar até um certo cuidado para, na hora de colocar essas bolinhas aí para uma não se juntar com a outra, são pontos x para valores de x irracionais e a função vale 0. E todos esses outros aqui são para valores x da forma p, que é irredutível. Por exemplo, meio. Meio, o valor da função, meio. Certo? Vamos supor agora, quando a minha fração é 1/3. 1/3, o valor vai ser 1/3. Então aqui, 1/3, o valor 1/3. Quando for 2/3, que está aqui, 2/3, o valor é 1/3. Então, 2/3, valor 1/3. Aqui, 1/4, valor 1/4. Aí depois, 2/4 não vale, não entra. Próximo, 3/4. 3/4 aqui. 3/4, valor 1/4. E a mesma coisa para 1/5, valor 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e assim por diante. Qual é o limite dessa função para x tendendo a qualquer ponto A dentro do intervalo 0, 1? Qual o valor desse limite? Vamos calcular isso usando a nossa definição de limite. Vamos tomar um ponto A arbitrário dentro do intervalo 0, 1. Pois bem, note que, nesse caso, para um A qualquer, entre 0 e 1, isto aqui é sempre verdade quando x é irracional. Veja, essa desigualdade aqui vale sempre para qualquer x irracional satisfazendo essa desigualdade para qualquer delta. Não importa qual é o delta que eu escolha, ou seja, não importa o intervalo que eu escolher, a largura do intervalo que eu escolho em torno desse ponto A arbitrário. Não importa, porque se x for irracional, o valor dele é 0, para essa função, o valor da função nesse ponto é 0, e 0 menos 0 é menor que um epsilon, não importa qual o epsilon que eu escolher. Isso aqui sugere, portanto, que o limite dessa função f de x deva ser 0. Se é ou não, vamos tentar mostrar. E vamos então tentar mostrar o quê? Que isto aqui vale também para valores de x que são racionais. Vamos tentar encontrar o delta que satisfaça isso. Vamos tentar mostrar isto aqui. Para x racional, vamos tentar mostrar que vale isso aqui, mas agora eu preciso encontrar quem é o delta que satisfaz isso. Para qual delta isso é verdade? No caso de irracional é para todos. Para o racional, não. Bom, como vamos proceder? Vamos tentar encontrar os valores de x tais que isto aqui é falso. Vamos procurar encontrar esses valores de x. Se a gente encontra esses valores de x, o que fazemos? Tentamos encontrar um delta de modo a evitar esses valores de x. Se eu consigo isso, então eu provo a desigualdade. Bom, quais são esses valores? Vejam, vamos tomar um n positivo e de modo que 1 sobre n é menor ou igual a epsilon. E vamos considerar então φ esse conjunto aqui. Conjunto dos números meio, 1/3, 2/3 e assim por diante, até 1 sobre n até n menos 1 sobre n. Os conjuntos dessa forma aqui. Note que o denominador aqui, denominador, são todos de números menores ou iguais a n. Pois bem, para todos x, então, nesse conjunto aqui, o valor da função f de x é 1 sobre n maiúsculo, 1 sobre nzão, onde o nzão, que é quem está aqui no denominador, é menor ou igual a n, para todos esses pontos aqui. E 1 sobre n é maior ou igual a 1 sobre nzinho. 1 sobre nzão é maior ou igual a 1 sobre nzinho, nesse caso. Ou seja, esta desigualdade aqui pode ser falsa. Será falsa em alguns casos, dependendo do epsilon que eu posso escolher. Mas é os pontos onde ela pode ser falsa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que evitar esse conjunto. Preciso escolher o quê? A pergunta é, se é possível escolher
um delta tal que, dentro desse intervalo aqui, os pontos x, os racionais, né, que estão dentro desse intervalo, não pertencem a esse conjunto φ. É isso que nós vamos tentar fazer. Pois bem, esse é o conjunto cujos pontos eu quero evitar. Então, eu quero evitar os pontos x sejam elementos desse conjunto. Pois bem, temos agora o ponto A. O ponto A vai ser o ponto em torno do qual eu vou ter meu intervalo, módulo de x menos A. E eu quero que os pontos x desse intervalo não incluam esses pontos. Vamos analisar duas possibilidades do ponto A. Ou o ponto A pertence, ou o ponto A é um desses pontos aqui, ou não é. Vamos supor que A, então, não pertença a esse conjunto. Nesse caso, nós vamos escolher delta da seguinte forma, se A não pertence a esse conjunto. Eu vou olhar a distância de todos os pontos desse conjunto φ em relação ao ponto A, ou seja, o módulo de x menos A. E vou pegar de todas essas distâncias, e dá para calcular isso, é um número finito de elementos que esse conjunto tem. Eu olho a distância de todo mundo e escolho a menor possível. Eu escolho a menor. Escolho o delta como sendo a menor dessas distâncias. Então, o que acontece nesse caso? Essa desigualdade é satisfeita. Porque se delta é o menor possível, qualquer x satisfazendo, a distância será maior. Portanto, os x que satisfazem essa desigualdade, se o delta é menor de todas essas distâncias, o x não pertence ao conjunto φ. E, portanto, é satisfeita essa desigualdade. Agora, a outra possibilidade é se A pertence a esse conjunto φ. Ora, então, nesse caso, o que eu faço? Eu excluo, calculo a distância novamente do ponto x para o ponto A, mas excluo o x igual a A. Esse eu excluo. Excluo esse x. E aí, então, eu faço o quê? Calculo todas as demais distâncias e tomo o delta como sendo o menor desses pontos. Então, novamente, nesse caso, o que vai acontecer? 0, módulo de x menos A vai ser menor que delta, porque se é a menor distância e o x não pode ser o A, por causa dessa desigualdade aqui, x não pode ser A. Para os demais, eu calculo minha distância e, então, não vai ter outra possibilidade. X não pertence a φ. Novamente, então, é satisfeita essa desigualdade. Portanto, eu consigo encontrar um delta, né, de modo que, para qualquer um deles, é satisfeita a desigualdade módulo de f de x menos 0 menor que epsilon. Portanto, pela definição de limite, o limite quando x tende a de f de x é igual a 0. Bom, se você achou esse exemplo difícil, abstrato, fique tranquilo. Ele é mesmo. Porém, a principal utilidade dele é exemplificar a generalidade da nossa definição de limite. Vejam, esse é um tipo de função bem diferente de qualquer outra que a gente tinha visto. Daquelas funções que a gente tomou o primeiro exemplo, os primeiros exemplos para dizer qual deveria ser a nossa definição, como a gente queria que fosse a nossa definição de limite. O primeiro exemplo que a gente pegou, a função x, depois a x², eram, para começar, funções contínuas. Essa não é. É uma função assim muito exótica. Mas o importante é mostrar que a nossa definição de limite se aplica a qualquer caso, inclusive esses. Nos permite calcular o limite do seno de 1 sobre x, ou melhor, mostrar que ele não existe. Então, é algo bem geral. Nós usamos isso para calcular limite usualmente? Não. A coisa importante dessa definição e de várias outras dentro da matemática é que a definição seja geral, bem geral, de modo que, a partir dela, eu possa tirar várias outras conclusões, de modo que, a partir dela, eu possa provar resultados, que a partir dela eu possa provar teoremas. E com auxílio desses teoremas, que a gente pode e usa na prática esse conceito para calcular limites. São os resultados, as consequências dessa definição
que iremos usar para calcular corriqueiramente os limites. Essa definição propriamente dita é para os casos complicados, mas para os casos mais simples, e que felizmente é a maioria dos casos, a gente não usa isso. A gente usa as consequências da definição do limite, os teoremas que seguem dessa definição, para com esses teoremas provar os nossos resultados, os resultados que desejamos. Isso é algo que nós vamos começar a ver no próximo vídeo. Por enquanto nós vamos ficar por aqui. É isso.